Calma, pessoal. Boa noite. Estamos aqui nos preparando em 5 minutos. Em 5 minutos, vamos bater um papo aqui. Papo gostoso, papo descontraído. Em 5 minutos, grandes histórias. Tive a oportunidade de conviver com esses dois títulos, né? Do Grêmio em 1983 e como repórter, se passaram 37 anos. E aí hoje o Zé Alberto, na Rádio Gaúcha, e o Diori Vasconcelos me convidaram para uma entrevista e eu comecei a lembrar de histórias. Aí vim para casa e disse, olha, vou fazer uma live pelo Instagram hoje à noite, às 10 horas, para contar grandes histórias, os bastidores. Então, deixar o pessoal ir entrando aí. Já estou vendo aqui, está o Evandro Krebs, Cavalheiro, Vinícius Leal, da 100% Esportes. Muita gente aqui. Rei de Copas entrou também. Silvio, 1005. Deep Treinador entrou. Em seguida aí, seguidinha, deixar o pessoal chegando mais aí, para relembrar aquele longínquo 1983. Era o Darcy Filho, era repórter do Grêmio também, pela Rádio Gaúcha. O Joabel Pereira era repórter pela Rádio Guaíba. Tinha o Nilton Azambuja também, pela Rádio Gaúcha. Eu, pela RBS TV. O Roberto Tomé, que depois foi para a Globo, está na Record em São Paulo, também pela RBS TV. Júlio Sortica pela Zero Hora. Olha, tinha muita gente, hein? A Nete Dornelles também entrou. Alexandre Prats. Em seguida aí nós vamos começar valendo, hein? Vamos começar valendo, hein? Vocês vão gostar, hein? Vinícius Leal, Diego vai te pedir brinde. Fica ligado, Bosco. Baita trair. Em seguida, aí nós vamos. Olha aqui, ó. Tem os dois lados da página aqui, ó. E eu tenho as histórias todas aqui, ó. Hoje tá faltando cabelo, mas já tive muito cabelo quando repórter, 37 anos atrás. Mas resolvi fazer um roteirinho aqui. E o Vinícius Leal, que entrou aqui, ele já me pediu por WhatsApp, conta aí, não vai esquecer de contar a história do terno do casamento do Baidec. Pois é, vou contar essa história também, que ela é muito engraçada, coisa e tal. Em seguidinha aí, vamos deixar o pessoal chegando mais aí. Olha ali, o treinador tá aí te dizendo, Leal, rindo. KKK, nunca pedi nada. Olha, até o meu filho entrou aí, o Genaro. Ô, Genaro, tô te esperando pra comida amanhã, hein? Vem cozinhar pro pai aí. Marcelo, 74. Oh, em seguidinha aí, 5 minutos. Nós vamos começar aí. Já são quase 10 horas, que horas são, hein? Aí, Genaro. Beijo na Thaís aí. Leonardo Coronel, 79. Bah, esse aí eu vou contar a história dele. Esse Leonardo Coronel aqui não começou ainda. Ele é tão doente, colorado, que ele toma Rivotril para não ver o jogo do Grêmio, para dormir. Anete Dornelles. 22 em ponto, Anete. Vamos lá, então. Como eu disse, então, pessoal, hoje participei da programação da Rádio Gaúcha à tarde, e aí eu me motivei a fazer essa live hoje aqui, trocar ideias aqui, né, e contar exatamente para vocês o que foi o ano de 1983. Tem dezenas, centenas, talvez milhares de gremistas que não eram nascidos ainda, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores e depois ganhou o título mundial em Tóquio. E aí tem essa brincadeira aí que diz, né? Ah, porque isso não foi mundial. Não, foi mundial, assim como o do Corinthians foi mundial em São Paulo, né? Mas cada um, né, dentro dessa rivalidade, né, sadia aí.
Eu quero... O Gui Ortiz aí entrou. Abraço, Gui. Bom, o Valdir Atualpa Espinosa, infelizmente, nos deixou no início do ano. Foi o grande responsável assim por essa volta fantástica que o Grêmio deu. O Espinosa, hoje até postei, ontem eu postei um vídeo, né, contando um pouco da história dele, porque depois que ele conquistou a Libertadores e o Mundial, ele foi pagar uma promessa. Muitas pessoas não sabem ou não lembram. Ele foi a pé, saiu de Porto Alegre, foi a São Leopoldo, no Santuário do Padre Réus, juntamente com o Zeca Rodrigues, que era o auxiliar técnico dele, o Zeca que jogou no Palmeiras, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca. Mas o Valdir Espinosa fez um trabalho muito fantástico assim, de unir esse grupo. Ele tinha um grupo de grandes jogadores e ele tinha o comando do vestiário, que é importante isso. Tinha lá Renato, De Leon, Paulo Roberto, Paulo César, Baidec, China, o Tita. Para quem não sabe, o Tita, pelo menos era na época, não sei se continua, era Mormon. Ele frequentava essa igreja dos Mormons aqui na Princesa Isabel, esquina João Pessoa ali. Inclusive eu fui lá como repórter para a Globo uma vez fazer uma matéria com ele, ele fazendo a sua pregação, né, na igreja lá. Então o Tita ele não participava muito assim. O Tarciso, para quem não sabe, o Tarciso, além de ídolo, o Tarciso era criador de codornas. Ele tinha uma chácara e ele criava codornas. E os ovos de codorna ele vendia para o supermercado Zafari. E naquele tempo nós, repórteres, a gente podia ir na casa dos jogadores. Chegava segunda de manhã no Olímpico, por exemplo, teve jogo no domingo. Ou chegava na terça-feira, que não tinha treinamento, está fechada, não tem nada, ligava para alguém. Hoje já é mais difícil, tem um assessor de imprensa, né? Não se consegue ter o acesso que se tinha antes junto aos jogadores. Era uma amizade com um distanciamento para não ter influência, né, nas informações que eram precisas ser dadas. A gente passava com os jogadores no treino, no avião, no hotel, no campo, nos jogos, nós só não estávamos nas concentrações. Isso aí é verdade. Vou iniciar essas histórias que eu estou contando aqui pelo Valdir Espinosa. Na esquina do Grêmio ali, quem sai, né? O estádio tá abandonado, mas tem ainda ali o Largo dos Campeões. O Largo dos Campeões. Então, na saída do Largo dos Campeões, bem na saída, na esquina, tinha um bar, que era o Bar do Ramão. Ali, os juvenis do Grêmio, os júnior faziam os lanches, almoçavam ali. E os atletas, né, os profissionais também passavam de vez em quando no final da tarde ali. E aí, o que acontecia? O Valdir Espinosa, sentindo que esse pessoal gostava de uma festa, o Espinosa tinha eles na mão, dentro do vestiário comandava. O que o Espinosa fazia? Uma vez por semana, 2 vezes por semana. Terminava o treino, 5h30, 6 horas, o Espinosa encostava o carro ali, descia no Bar do Ramão, pegava bebidas, botava no porta-mala e ia para casa. 2 quadras dali, na rua Barão de Ayuma, onde fica hoje, 2 quadras do Estádio Olímpico, onde fica hoje a Associação dos Delegados de Polícia. O Espinosa morava ali numa cobertura. Ele levava os principais jogadores, 5, 6, aqueles jogadores que eram mais chegados a ele, e ali todos tomavam a sua cerveja, né, comiam a sua carne e trocavam muitas ideias, muitas ideias. Aí o Júlio César Santos 10, Luiz Fernando Cocola, aí Cocola, do 100% Beco, rapaz. Pessoal chegando aí, Manuela Tomasi também entrou. Aí tinha essa simbiose
e todos eles respeitavam o Valdir Espinosa, o que é muito importante isso aí. O Baidec, por exemplo, olha só o Baidec. O Baidec era júnior e já brincavam com ele que ele tinha enriquecido como júnior, porque ele morava no outro lado do Estádio Olímpico, pela Catão Coelho ali, e ele, quando não tinha treino, o Baidec acordava 8 horas da manhã, ia no Estádio Olímpico tomar o café, voltava e dormia de novo. Ia lá para não gastar, porque ele é cascudo, ele dá um mergulho no Guaíba com o sorrisal na mão, sai no outro lado, não dissolve o sorrisal. Aí o meio-dia o Baidec voltava no Olímpico, almoçava e voltava para casa. E só voltava às 4 da tarde para o treinamento. O Baidec, Maria Espinosa, querida, esposa do Valdir Espinosa, linda, querida Maria, beijo, um beijo, um beijo, um beijo para ti, estou até emocionado. Li a tua postagem no meu Instagram, no meu Facebook, em relação a esse vídeo do Valdir Espinosa, que eu coloquei ontem, estou contando essas histórias aqui. Um beijo no Rivelino, teu filho, um beijo no Alain, do outro filho, nos netos e nas netas aí. Beijão. Aí o Baidec só voltava às 4 da tarde, o Baidec. E já ficava para janta também na concentração, que naquela época o Grêmio concentrava no próprio Estádio Olímpico. Era fantástico isso aí. Quem mais? O Renato. O Renato. O Paulo Roberto e o Paulo César, eles formavam aquele trio, estavam sempre juntos. Sempre juntos. E o Valdir Espinosa já controlava eles, sabia. Eram jovens, né? Eram jovens. E aí eu não lembro quem na Zero Hora que fez uma matéria fantástica, com uma manchete também fantástica, que era uma matéria seguinte: o símbolo do Grêmio é o mosquiteiro. Aí, como o Paulo César, o Paulo Roberto e o Renato andavam sempre juntos, a Zero Hora fez uma matéria com os três, o título da matéria: Os Três Mosquiteiros. Foi uma matéria fantástica, mostrando o lado humano dos jogadores, porque as pessoas acham que o ídolo, né, não tem a sua vida pessoal. Olha a Maria Espinosa, que é esposa do Espinosa. Beijo, querido, muito obrigado pelo carinho, a família te ama, nós todos amamos vocês, né? Nós todos amamos vocês. Eu não sei, Maria, se tu já estavas aí quando eu contei que o Valdir levava os jogadores para a cobertura de vocês ali na Barão de Iaúma, para conversar, fazer um churrasquinho e não deixar eles irem para a noite, né? Que era muito normal, até porque eram meninos, né? Eram meninos da época. Aí, o que aconteceu? O Renato, Paulo Roberto, Paulo César, acho que o De Leon também estava junto, eu não tenho certeza, compraram o bar mais famoso de Porto Alegre, o Arcabuz, na Jerônimo de Ornelas. Era um bar famoso na época, eles compraram esse bar. E aí o Renato tinha um carro, um Dacon vermelho, um carro bonito. Aí o Paulo César, que nem carteira tinha, pediu o carro emprestado. E o Renato, como é o Renato hoje, bonachão, amigo, emprestou o carro para o Paulo César. Paulo César chegou na Ipiranga, não sabia dirigir direito, não tinha carteira, demoliu o carro do Renato. Bateu com o carro do Renato, demoliu o carro do Renato. E aí o Renato trocou de carro. Vê se eles eram amigos, né? Que o Renato compreendeu, não ficou bravo, coisa e tal. Beto Sense, boa noite, Bosco. Alô, Beto. Aí, Genaro, meu filho continua ali. Nanda Piatelli entrou. Vinícius Leal de novo. Olha aí. Hilda Freitas, pessoal participando aí dessa nossa live, relembrando essas histórias do Grêmio, da Libertadores e campeão do mundo. Quem mais que nós temos aqui? O De Leon comprou uma moto. E comprou uma moto meio escondido, assim. E ele saiu uma tarde de moto, caiu da moto e se machucou. E aí nós que estávamos no Estádio Olímpico, quando ele chegou,
a gente notou que alguma coisa tinha, porque eu lembro como fosse hoje, ele chegou para treinar a meia hora antes, o treino era sempre às 4 horas da tarde, 3h30, com um casaco de couro, aqueles de motoqueiro, mas por cima. Ele não tinha enfiado o casaco, por cima. E caminhando com um pouco de dificuldade. Aí depois ficamos sabendo que ele havia sofrido um acidente, tinha caído com a moto. Foi aí, nesse acidente do De Leon, que surgiu a cartilha que o seu Antônio Carlos Verardi fez na época, limitando algumas atuações, algumas ações e atos dos jogadores do Grêmio. Tanto que o De Leon teve que vender a moto, e a partir daquele momento, todo jogador, ou treinador, ou preparador físico, contratado pelo Grêmio, quando chegava ao Estádio Olímpico, recebia aquele manual, como que ele tinha que se portar. O seu Verardi, que também, infelizmente, nos deixou, um gentleman, o seu Verardi, eu não vou dizer que ele mandava mais que os presidentes, mas ele era muito mais respeitado pelos jogadores do que os presidentes, porque ele estava diariamente com os jogadores, resolvendo o problema de um, resolvendo o problema de outro, do filho de um, da filha do outro. Para falar com o seu Verardi, os jogadores tinham que passar pela Isabel, que era a recepcionista, pela Verinha ou pela Maria Helena, até chegar no seu Verardi. E o seu Verardi sempre discreto, né, atendendo os jogadores. Olha aqui, ó, a Renata Orsini, mas na verdade quem está pedalando tudo isso aí é o Vinícius Castro, o marido dela. Grande Espinosa, levei ele em casa após o evento do nosso consulado do Grêmio no Rio e ouvi lindas histórias de bastidores, muitas histórias em Bosco. Aqui Vinícius Castro, Pegoraro, Cláudio, Caco da Mota também? Aí tá o Caco, o que o Caco está dizendo aí? Albenir também demoliu um carro do Renato, ele me contou isso lá em Floripa. Essa história do Albenir é a seguinte, veio o Albenir de Santa Catarina, eu acho que ele jogava no Figueirense, eu acho que veio para jogar aqui. Aí o Joabel Pereira, que era repórter da Guaíba, chegou no Estádio Olímpico e perguntou para nós, né, quem é esse cara que tá aí? E nós, para esse aí é o Pescuma. O Pescuma, um zagueiro antigo que tinha jogado no Curitiba. Aí o Joabel Pereira foi lá, se apresentou para ele, chamou o Albenir, negando 2 metros de altura de Pescuma. O que tá pensando, rapaz? Eu sou o Albenir, coisa e tal. Mas ele metia gol também. Isso, Figueirense, tá dizendo o Caco da Mota aqui. Diogo Assis Brasil, um grande abraço dos Sobes do Chaco. Alô, Chaco Forever. Alô, Pescoço. Pescoço é colorado doente, não está nos assistindo agora. Alô, Florestal. Rapaziada toda aqui. Pois é, aí quando o Grêmio foi decidir o primeiro jogo lá em Montevidéu, a Libertadores com o Peñarol, eu resolvi o seguinte, sugeri para o Jorge Seade, que era o nosso gerente de esportes na RBS TV, que eu fosse com a equipe de carro, que não fosse de avião. Não, mas nós vamos comprar as passagens para vocês. Não, nós queremos ir de carro para poder mostrar para o torcedor que milhares de gremistas vão ir para Montevidéu para ver o jogo e vão ir de carro, não vão ir. Bom, nós fomos então de carro. Fomos pelo Chuí. Quando fomos atravessar para o lado de lá, nós fomos presos, literalmente presos, porque a polícia queria as notas do equipamento da RBS TV, da câmera, de todos os equipamentos de televisão que nós estávamos levando. E obviamente que nós não tínhamos notas dos equipamentos. Alô, Emerson Kronbauer, alô, Papel, um abraço. Girardi, Leonardo entrou agora. Júlio Santos, Bosco, tu é, além de enciclopédia, tu tem um gravador nesse cérebro. Tamo junto. Um abraço, Júlio Santos. E aí nós ficamos presos.
Ficamos presos porque não tínhamos. E aí a gente falou, olha, nós somos periodistas, o Grêmio vai jogar contra o Peñarol, decisão da Libertadores, é o primeiro jogo. Olha, nós ficamos presos umas 2 horas e pouco. Aí tivemos que ir no consulado, né, brasileiro do outro lado, até o cônsul nos liberar. Tivemos que ir lá para o consulado, explicar para o cônsul. Bom, nós chegamos quase que de madrugada em Montevidéu. E aí cheguei na porta do hotel, o Darcy Filho, que já estava lá pela Rádio Gaúcha, o Darcy Filho na porta do hotel. Mas vem cá, quem foi que houve? Eu estou ligando para Porto Alegre, ninguém sabe onde vocês estão, nós estamos pensando que vocês até se acidentaram, sofreram algum acidente. Aí eu contei para ele essa história toda que tinha acontecido conosco, nós ficamos presos na fronteira porque não tínhamos as notas dos equipamentos. A NET, nada, passou. A Sandra Mantovani, Cenoura Caminhoneiro, aí Cenoura, um abraço. Alexandre, Marques 64, salve, salve Bosco, um abraço, Alexandre. Lá em Montevidéu, a preocupação do Grêmio lá era o seguinte, o gramado do Centenário era ruim. Se hoje já é ruim, imaginem 37 anos atrás. Era buraco em cima de buraco. O que nós fizemos lá para mostrar que tinham os buracos, que o Grêmio tinha razão em temer o estado daquele gramado? Nós pegamos o seu Alberto Galia, que era o vice-presidente de futebol na presidência do Fábio Koff, e pedimos para o seu Galia, que depois veio a ser presidente, que ele pegasse uma bola e jogasse a bola rasteirinha para que a gente pudesse filmar para ver se o gramado era plano. Olha, aquela bola pulou que nem pipoca. Aí, na noite do jogo, hoje tem essa rivalidade, é difícil ir ao estádio, é difícil assistir um jogo, tem briga de torcida, as torcidas brigam entre si do mesmo time. E lá na noite do jogo, eu lembro, como fosse hoje, que os torcedores do Grêmio fizeram um jogo contra os torcedores do Peñarol no estacionamento do Estádio Centenário. E não tivemos um único problema. Não tivemos nada, absolutamente nada. Glênio Antônio, estamos vendo, amigo. Luiz Fernando Cocola voltou aí, quem mais? O Beto do Laula, já mandei um abraço para o Beto, para a Anete do Saúl também, e para o Lucas de Passo Fundo. Não tivemos nenhum problema. Mas aí tem uma coisa que eu nunca falei, isso que pouca gente sabe. Eu estava de repórter lá, e aí o Grêmio um dia antes foi fazer o reconhecimento do gramado, para jogar no outro dia. Aí de manhã me ligaram da RBS TV, ô Bosco, na noite do jogo, entre o Jornal Nacional, entre os intervalos da novela antes do jogo, nós precisamos apresentar alguns boletins de espera, chamando o jogo. E tu vai ter que fazer uns 10 boletins aí, grava aí, de um minuto e pouco, para a gente poder ir prendendo a audiência do torcedor. Eu disse, pô, como é que eu vou fazer isso, cara? Nunca contei isso, agora que eu estou conversando com vocês aqui e me lembrei. Flávio da Arp, Dali Bosco, abraço. Diego Martins, me manda um abraço aí, Bosco, esse é o melhor dele. Dono do barranco, hein? Tu é o dono do barranco, hein? O atleta do Farinhada também, rapaz. O Glênio Antônio Ala, já falei nele. Alô, Farinhada, alô, abraço. Aí o que eu fiz, cara? Falei com o seu Verardi, falei com o Valdir Espinosa, falei com o De Leon, que era o capitão, e disse, olha, vocês vão hoje à tarde para o Estádio Centenário para fazer o reconhecimento do gramado. Eu queria entrar no vestiário e gravar, expliquei o que era para eles, gravar os boletins como se fosse ao vivo, como se vocês estivessem no vestiário já para entrar para jogar contra o Peñarol. E eles permitiram isso. E aí eu fui nesse treinamento, entrei, que eu não lembro o cinegrafista quem era, se era o Milton Kogo, acho que era o Milton Kogo que estava comigo lá. Entrei e ali estavam os jogadores se fardando para treinar. Aí eu fiz o seguinte,
Nesse momento agora o Baidec está colocando as ataduras, está colocando o calção, em seguida já vai para o campo. Gravava com ele. Agora o Renato está aqui batendo um papo com o Tita, coisa e tal. Então eu gravei 10, 12 boletins assim. E no outro dia os boletins foram ao ar e as pessoas imaginavam que a gente estivesse ao vivo de lá. E o interessante é que nossos colegas das rádios que estavam lá, que não sabiam, porque eu também não falei, porque esqueci até de contar o que eu tinha feito. Os produtores aqui ligavam para os repórteres que estavam lá, olha, o Bosco está no vestiário do Grêmio ao vivo aí, vocês estão aonde? O Bosco está falando daí, ele está dando os boletins daí, mas eu tinha gravado esses boletins um dia antes no treinamento. E é isso aí, quem mais aí? Quem mais aí? Já foi. Alô, Gabi Vaz, minha filha querida, um beijo. Alô, Vlad, genro, um abraço aí, cuida da minha filha aí, meu. Quem mais aí? Rivelino Serpa entrou agora, filho do Valdir Espinosa. Tô contando aqui, Riva, as histórias do teu querido pai, grande homem, que colocou o nome do Grêmio na América e no mundo. Já conversei com a tua mãe aqui. Amarildo Barbosa, fala Bosco, grande abraço, meu amigo, grande Amarildo. Eu vou indo aqui, já falei aqui do Estádio Centenário, do churrasco do Valdir Espinosa, do Paulo César, que liquidou o carro do Renato. Quem mais aqui? As gravações. Depois que eu fiz essas gravações, depois cheguei em Porto Alegre, o diretor da RBS TV era o Fernando Miranda. Aí ele me encontrou no pátio e disse para mim assim, pô, Bosco, tirasse leite de pedra lá. Eu disse, foi verdade. Mas foi um negócio muito legal. O que mais aí? Pró-jogada ensaiada. Pró-jogada ensaiada, tá? Todo mundo aqui. Um abraço do consulado do Grêmio Esportivo Bagé, em Porto Alegre. Fábio Real Barbosa, Grêmio Esportivo Bagé. Joguei no Bagé. Sou Guarani, hein? Sou Guarani. O único time do interior 2 vezes campeão gaúcho. Mas joguei no Bagé lá com Paulo de Souza Lobo, o Galego. Um grande abraço, Pelotas aí. Pena que o Galego também desencarnou cedo, nosso amigo. O que mais tenho aqui? Depois dessa conquista aí, né, porque o Grêmio tinha um jogo muito difícil lá. Mas o gol que o Tita fez já encurralou os caras lá. E aí eles ficaram com medo, coisa e tal. E o Tita era um cara fantástico. Como eu disse, que ele frequentava a igreja mórmon aqui. Ele era mórmon, talvez seja até hoje. E ele treinava muita falta. E ele batia muito bem, fazia gols de falta. Só que no Flamengo tinha o Zico, né? E no Flamengo, então, ele batia poucas faltas. Aqui no Grêmio ele treinava muito. E depois que terminava o treino, ele pedia para o Valdir Espinosa para ficar treinando falta. Ele trazia um equipamento, vejam só, há 37 anos atrás, um equipamento de filmagem. Ele botava o tripé, a câmera, aí ele ia onde a imprensa estava, que nós podíamos ficar dentro do campo, hoje não se pode mais, o treino é todo fechado hoje, não é? E a gente podia ver, e ele ia ali dizer, eu agora vou treinar cobrança de falta, quero pedir para vocês que vocês não filmem e nem fotografem isso aí. E a gente atendia, porque havia um relacionamento de confiança. Olha a Gabriele Vaz aí. Só quem conviveu contigo sabe do baú que és. Muita honra, te amo, também te amo, minha filha. Um abraço. Lucas Brizola, dá para mim a camisa do mundo, aí, tá aqui, ó. Daqui a pouco eu não posso esquecer, eu vou mostrar, vou falar um pouco dessa camisa aqui. Então o Tita era o cara, velho. O cara era um gentleman, até hoje. É um grande gentleman. Tita, quem mais aí? Vamos indo, fazendo essa live aqui. Bom, aí veio o jogo em Porto Alegre, cara. O jogo em Porto Alegre foi uma loucura, cara. Aquela loucura que vocês sabem aí, que já viram, que a RBS TV já passou. Fiquei muito emocionado vendo aquele jogo, 37 anos depois. Eu, repórter de campo, junto com o Roberto
Tomé, com Celestino Valenzuela, com João Nassif, que está em Criciúma. Grande João Nassif, um grande abraço. Né? Aí o Vinícius Léo pediu para falar do Paulo César Caju. Vou falar quando eu vou falar do Mundial, que ele veio para o Mundial. Briguei com ele. Briguei, depois eu conto aqui. Né? Aí veio o jogo aqui. Aí o Grêmio foi campeão aqui. E naquela época lá se podia entrar no vestiário também, após os jogos. Dava um tempo, fechava o vestiário, 15, 20 minutos, banho, quando abria a porta do vestiário, entrava a imprensa toda, e conselheiro, filho de conselheiro, todo mundo lá. E os jogadores no chuveiro, na banheira, de toalha, pelado, o vestiário era livre, era livre. Aí, o Grêmio campeão, a salinha do Valdir Espinosa, aqui no vestiário do Estádio Olímpico, era o seguinte, entrava, era um vestiário enorme, onde os jogadores trocavam de roupa. Tinha os chuveiros na frente, para a esquerda as banheiras térmicas e no fim uma salinha do Valdir Espinosa e do Iton Fritz. Não posso esquecer do professor Iton Fritz. Um grande abraço à família toda aí. O Renato e o Paulo Roberto foram lá, pegaram o Espinosa com o abrigo do Grêmio e tudo, jogaram o Espinosa na banheira térmica e ainda pegaram um balde e deram um banho d'água no Valdir Espinosa. Não satisfeitos com isso, inclusive quem assistiu no meu Face esse vídeo do Valdir Espinosa pagando a promessa que eu postei ontem, essa imagem do Renato e do Paulo Roberto dando um banho de água na banheira térmica no Valdir Espinosa, tá nessa matéria. E quem não viu ainda pode entrar no meu YouTube, lá tô com um canal renovado, e no canal João Bosco Vaz. Se inscrevam lá. Todos esses vídeos antigos, matérias antigas com o Renato, com o Valdir Espinosa, com o Paulo César, lateral, construindo a casa dele, que é uma outra história. O Grêmio foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, Paulo César ganhou um monte de prêmio, de bicho, resolveu construir a casa e ele foi ajudar os pedreiros, como não tinha muita grana para pagar pedreiro, tem essa matéria também lá. Quem mais tem aí? Caster, não sai dessa live de jeito nenhum, melhor live de todos. Eita, de produtor. Alô, Vinícius Leal, só tô no ar por causa tua e do Vinícius Caster, hein? Porque eu não sabia manobrar bem aqui. Muito obrigado. Flávio da Arpa, comemoração do título foi aonde? Na Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. Guilhermina Tricolor, filha do Tartaruga, diz o Genário. Vinícius Leal, veste a camisa, Bosco. Nossa, a camisa tem muita história. Vou contar uma história do Casimiro, lateral. O Casimiro morava em Serafina Correia, a família dele. E o Casimiro era um pão duro também, mais que o Baidec. Aí o Casimiro ia passar os fins de semana em Serafina Correia e ele tinha um Passat na época, 0 km, Passat TL. E ele vinha de lá carregado de queijo e mel para vender para os jogadores. Queijo e mel. E os jogadores, eles compravam. Teve um sábado de manhã que o Casimiro saiu do treino e ficou perto do carro dele e não entrava no carro. E todo mundo correu para ver o que era. E ele tinha caído dentro do carro um pedaço do favo de abelha e as abelhas, aquele enxame de abelha dentro do carro do Casimiro, tiveram que chamar os bombeiros no Estádio Olímpico para tirar as abelhas de dentro do carro do lateral do Casimiro. Não, tem histórias que não acabam mais, cara. Que mais? Já falei do Tarciso, grande Tarciso nos deixou também, que criava codornas, e o Tarciso, que morava próximo ao Olímpico aqui, ele tinha coisa mais linda. Quando a gente ligava para ele, ó, Tarciso, nós precisamos te entrevistar, não tinha treino. Não, vem aqui em casa. E então nós íamos na casa dele, umas 2, 3 quadras do Olímpico aqui, no Jardim Olímpico, em cima ali. Aí, na sala dele, uma casa bonita, na sala dele, tinha aquários grandes, peixes, e ele ficava o tempo todo dando pão ali né? Ficava brincando e desestressando. Ele mesmo dizia, olha, vou desestressar aqui. Ele ficava dando alimento para os peixes ali na casa dele. E era lindo. Vlad,
Bosco, qual eram os comentários dos boleiros antes do jogo? Receio de não ganhar? Ô Vlad, eles tinham muita certeza que iam ganhar. Eles respeitavam o Penharol, porque tinha um time muito bom. Tinha o Oliveira, um zagueiro que batia pra caramba, um barbudo, o Diogo, lateral da seleção, Saralegre da seleção, o Moreno, centroavante, era um baita do jogador de perna esquerda, e tinha um grande jogador da seleção uruguaia, que é de Quaraí, amigo do Rubem Paz, que jogou no Inter, que o Rubem Paz também é de Quaraí, Venâncio Ramos, que jogava muito, 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 muito. Flávio Gordo. O Flávio Gordo? Alô, Gordo! Flávio, um abraço. Rapaz, vou contar um personagem aqui que foi muito importante, que faleceu também, o Caio, o centroavante. O Caio ganhou, quando ele veio do Nordeste para cá, ele ganhou o apelido do jogador de Soró. Soró era um personagem do humorista Arnaud Rodrigues, o Arnaud Rodrigues, um humorista antigo, que participava do Chico Anísio. E o Tarcísio e os jogadores acharam ele muito parecido com o Soró, e aí esse apelido pegou nele. Mas ele jogava muita bola, fez aquele gol aqui também. E tem uma história fantástica aí da Libertadores aqui. Um jogo que seria à noite aqui em Porto Alegre contra o América de Cali, acho que seria numa quarta-feira à noite. Choveu muito. Muito, 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 muito. E o jogo ficou pro outro dia. E foi feito à tarde esse jogo. Paulinho Pruz, um abraço, Paulinho Pruz. Genaro Leonetti, grande abraço. Ulisses Jubim, um abraço para todos vocês aí que estão nos assistindo. Entrou Vinícius Leal de novo abanando aí. 100% Esporte, 20 anos da 100% Esporte. E aí, cara, o jogo ficou pro outro dia à tarde. O campo molhado ainda, embarrado, coisa e tal, e lotado, dia normal, dia de trabalho, aquele dia ali, aquela galera toda que lotou o Olímpico lá, 60 mil pessoas, ninguém foi trabalhar, claro, né? Eu acho que não sei, eu não lembro aqui, mas acho que aos 45 do segundo tempo deu um pênalti contra o Grêmio. Aos 45 do segundo tempo, acho que é isso, 43, entre 40 e 45, deu um pênalti. Se o América faz o gol, o Grêmio estava fora da Libertadores. Fora da Libertadores. E o Mazzaropi pegou o pênalti. Poucas pessoas lembram disso. E o Grêmio foi adiante nisso aí. E teve aquele jogo contra lá o Estudiantes de La Plata, que os jogadores apanharam, que não foi mole. Apanharam muito, 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 muito. E acho que foi, não sei se foi o Tarcísio ou o Caio, que ficou para trás. E os jogadores do Grêmio, de tanto apanhar, correram no intervalo e entraram no vestiário e trancaram a porta. E eu não sei se foi o Tarcísio ou o Caio, eu não lembro agora. Um deles ficou do lado de fora e batia na porta para querer entrar em La Plata. E o pessoal do Grêmio achava que era o pessoal do Estudiantes querendo invadir o vestiário. E não abriu a porta. E esse jogador ficou de fora, apanhou cada vez mais. Até que ele gritou e reconheceram a voz e colocaram ele. Tanto que o Grêmio ganhava de 3 a tanto lá e acabou deixando empatar. E lá naquele jogo lá, teve um jogador que estraçalhou lá, Sabella, Alejandro Sabella, que aí o Grêmio contratou, não teve a mesma sorte aqui, mas na Copa de 2014 no Brasil, o Sabella era o técnico da seleção da Argentina. Tem mais, hein? Já foram todos aí. Todos. Quênios do Brasil também. Quem mais aqui? Reorcine. Fala aí, meu amigo Vinícius. Já que meu Insta caiu, a Renata está sabendo tudo do Grêmio hoje. Tá certo. Vinícius Cáceres, que foi cônsul do Grêmio no Rio de Janeiro. Alexandre Marques, 64, aqui me lembrando, foi o Caio. Isso aí, então foi o Caio que apanhou. Que horas tens aí, Teca? Vamos lá. 22h35. Tem mais 25 minutos pra gente aí ir batendo papo ainda. Maurício da Esgrima, Stempniak, esgrimista, cadeira de roda, lá do Grêmio Náutico União. Ayrton Barnas, que ainda bem que não lembro nada dessa época. Até colorado, doente, né, meu? Opa, meu vereador, diz o Maurício aqui. Para-atleta do Grêmio Náutico União.
Mandar um abraço aqui também para o Marquinhos Lang, mandar um abraço também aqui para o Coronel Guacir, toda essa galera boa aí, pessoal do esporte. Vinícius Leal, vou contar a história aqui do terno do casamento do Baidec. Tinha na época um alfaiate que atendia os jogadores do Grêmio e do Internacional. Marcelo Rosa, que está lá, acho que é Santa Catarina ou Curitiba, filho do Adilson. O Adilson também faleceu, um grande jogador de bola, jogou no Grêmio, jogou no Bahia, jogou no Esportivo de Bento Gonçalves, grande amigo do Valdir Espinosa também, grande amigo Zeca Rodrigues, grande Zeca. É isso aí, pelo amor de Deus, a gente vai lembrando aqui. Aí esse alfaiate se chamava Reis. E ele usava a sala de imprensa do Beira-Rio, do Olímpico, como se fosse a alfaiataria dele. E todo mundo chamava ele de costureiro. E ele não gostava, se ofendia, porque ele era alfaiate. Nelson Reck, grande abraço, Nelson, presidente do Sindicato dos Clubes aí. Quem mais aqui? Rivelino Serpa, Adilson, grande jogador, isso aí. O Adilson viu tu e teu irmão se criarem, o Rivelino. Vinícius Leal, Ayrton vai secar amanhã, tá? O Vinícius Leal respondendo por um colorado aqui. Éder Oliveira, parabéns, amigo Boas, pela excelente live. Meu bruxo, te cuida na praia aí, hein? Vai te cuidando. Maria Espinosa, esposa do Espinosa. Adilson, nosso compadre, é a verdade. Marcelo, justamente, a última vez que eu encontrei o Marcelo, infelizmente, foi no velório do Valdir Espinosa, no Rio de Janeiro. Baguri, tá junto aqui. Bom, aí o Reis fazia roupa para os jogadores. Aí o jogador perguntava para o Reis, quanto custa essa roupa? Ele nunca dava o preço. Ele dizia assim, é um bichinho. Bichinho era o prêmio que os jogadores ganhavam quando o time ganhava. Tá, mas quanto custa essa calça? Que custa um bichinho. Só que o bichinho era 1.000. E na Renner, nas outras, custava 200 uma roupa. Mas jogador boleiro, né? Querem aquela facilidade, não querem sair de casa, né? Quantas vezes encostava os carros ali, ou no Beira-Rio, ou no Estádio Olímpico, abria o porta-mala, era um cara vendendo relógio, era outro cara que vendia sapato, o Reis esse aí que vendia roupa, era tudo na facilidade ali, até terreno dentro d'água eles vendiam ali. É verdade isso aí. José Carlos Teixeira entrou agora para nos assistir, muito obrigado. Estou contando aqui as histórias e bastidores do Grêmio de 83. Aí o Reis fez a roupa para o Baidec casar. E levou a roupa na concentração à tardinha para o Baidec experimentar. Era uma quarta-feira. O Baidec ia casar no sábado. Só que o Grêmio jogava quarta-feira à noite. O Reis entrou na concentração, com a permissão do seu Verardi, experimentou, o Baidec experimentou a roupa. O Reis, não veio de levar a roupa para a alfaiataria dele. O que o Reis fez? Subiu para as cadeiras do Estádio Olímpico para assistir o jogo. E aí o Grêmio atacava, o povo levantava. E o Reis não viu que perdeu a calça do cabide. E cada vez que o povo levantava, pisava naquela calça. Daqui a pouco, depois de umas 10 pisadas daquele povo todo na calça, depois caiu o casaco, que o Baidec ia usar no casamento, o Baidequinho, irmão do Baidec, que estava junto. Seu Reis, olha a roupa do Baidec, onde está aí, seu Reis. A roupa toda pisoteada, amassada, suja. E o Reis só dizia assim, olha aqui, não conta nada pro teu irmão, hein? Por favor, hein? Não conta nada pro teu irmão. Hein? Alô, Maurício, estou aqui na Cris Vidor, grande abraço, cuida do Maurício aí. É a preparadora física, Cris Vidor, lá no Grêmio Náutico União dos Paratletas. Vinícius Leal, Cris Vidor, isso aí. Um abraço no Gordo Léo aí. Júlio César Santos de novo voltou. Bom, aí deram um jeito, o Baidec ficou sabendo, aí foi casar o Baidec. Aí o Grêmio já era campeão, aí a Globo pediu que fizesse o casamento do Baidec, que os ídolos campeões estariam todos no casamento, naquela igrejinha ali
Puxa, né? Na Azenha aqui, como é o nome daquela rua ali, Teca? Bom, é uma igrejinha na Azenha aqui, daqui a pouco eu lembro a rua. Lotado, os jogadores todos lá. Fui eu fazer essa matéria lá. Aí mostrando o casamento, os jogadores, coisa e tal, mas a parte boa vem aí. Na hora, a Sula que mora lá em Portugal, alô Sula em Portugal, alô Baidec, que mora em Portugal também está aqui, que não conseguiu viajar agora em função desta pandemia toda. Éder Oliveira me dizendo, Bosco, hoje voltei para Porto Alegre, isso aí mesmo, te cuida aí. Gerson, grande Bosco, do marketing, é isso aí rapaziada, Gerson Silva, quem mais aqui? Nossa Senhora de Lourdes. Eu quero saber o nome da rua, gordo. Qual é o nome daquela rua ali? Igrejinha Nossa Senhora de Lourdes. Bosco, grande abraço na Teca, a Isa e o Davi mandando abraço. Grande garoto. Muito obrigado, Gerson. E, bom, aí o que que aconteceu, cara, no casamento? Tô fazendo a matéria lá, faz a matéria aqui, o padre beija, manda beijar, manda botar aliança e atira arroz e fala. Aí chegou o seguinte: o momento de passar o sapato da noiva para pegar o dinheiro pro primeiro rancho. Eu nem sei se existe isso hoje, naquele tempo existia, né? Alguém passava o sapato, bota 50, aí bota 10 pro primeiro rancho. Paulo Prus, tá muito bom a live hoje. Falei por telefone com Zeca Albuquerque, que lembrou do Espinosa. Grande Zeca Albuquerque, grande preparador físico, grande amigo. Paulo Paixão, General grande Caldo. Amigo também. Hã? No General Caldo é a rua. Rua General Caldo, isso. Rua General Caldo, que ficava aqui essa igreja aqui. Aí veio a hora de passar o sapato da noiva, da Sula, para pegar o dinheiro pro primeiro rancho. Aí eu tô combinando com a Sula lá, olha, pega o sapato, tu mesmo passa, que nós vamos filmar. Cinegrafista, tu sai daquela porta lá, tu vem pra cá. Vamos fazer uma cascatinha aí, pessoal, para ver quanto é que cada jogador vai colocar nesse sapato aí. Veio o Baidec de lá. Não. Para tudo aí. Para tudo. Que foi que houve, Baidec? Não. A Sula calça 33, tem que botar o meu sapato, que é 45, que dá mais dinheiro dentro do sapato. Olha só, cara. Tivemos que passar o sapato do Baidec para retirar esse dinheiro, né? Olha, tem história. Marcelo Xavier, o treinador. Grande professor Marcelo Xavier. Parabéns. Alexandre Simon entrou também. Muito obrigado aí. Se não fosse a Teca, essa live não saía. Diz o Vinícius Cáceres aqui, não. Rafael de Assis também. Rafael de Assis, eu estou vendo tudo aqui, estou enxergando aqui. Vamos lá pro Grêmio campeão do mundo, cara. Barbaridade, o Mundial do Grêmio. Olha, isso aí também não foi mole isso aí, cara. Eu vou começar pela história que nessa época, 82 e 83, eu fui presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. E aí naquela época existia o Conselho Nacional de Desportos, CND, e cada delegação esportiva que saísse do Brasil era obrigada a levar um jornalista convidado. Olha só a mordomia que nós tínhamos na época lá, graças a Deus que terminou isso. Então o Grêmio ia para o Japão, era obrigado a levar um jornalista por conta do Grêmio. O Flamengo ia para o Japão, era obrigado a levar um jornalista, era uma decisão do Conselho Nacional de Desportos, CND. O que eu ia fazer aqui? Eu, jovem, 24, 25 anos, estava há pouco tempo em Porto Alegre, graças à força do meu padrinho, jornalista Flávio Dutra, fui assumir a presidência da Associação dos Cronistas Esportivos. E aí o que eu vou fazer, cara? Todo mundo queria ir, todo mundo queria se escalar. Então, vou fazer um sorteio. Todo mundo concordou em fazer o sorteio. Marquei a hora do sorteio. Pedi que as empresas enviassem o nome de todos os jornalistas que iriam para Tóquio. A RBS mandou, a Calda Júnior mandou, o Jornal do Comércio, todos os nomes foram para lá. Reuni todos eles no sorteio. Aí botei o nome de todos eles num cinzeiro. Botei ali. Disse, bom, vamos fazer o sorteio então. Alguém tira aí
e o nome que sair vai com o Grêmio. Tá certo? Tá correto? Tá certo, tá correto. Alguém tira lá, sai o nome do Joabel Pereira, da Rádio Guaíba. Foi o Joabel. Bah, vocês estão vendo como está o país hoje, dividido, né? Com os extremos, né? O que eu apanhei, porque um colega meu, que eu até nem vou dizer o nome, porque ele não está mais entre nós aqui, que era o diretor da Zero Hora, me disse horrores. Queria que eu fizesse de novo o sorteio, porque não era para... O sorteado não podia ser o primeiro. Tinha que tirar todos os papeizinhos e o sorteado tinha que ser o último papelzinho que ficasse ali. Que também até poderia ser, mas não foi combinado isso, né? Então vocês veem que a incomodação até por um jogo de futebol. Everton Deix, grande professor, grande reunião hoje, professor. Presidente da FIEP, Federação Internacional de Educação Física. Salve Teca, diz ele. Olha aí. Marcelo Campos, Guarani perdeu um grande lateral. Marcelão, diretor de esporte do Sesc, foi goleiro do Bagé e do Brasil de Pelotas. O Branco foi meu reserva lá em Bagé, Marcelão. Tá louco? O Branco, quando ouve isso, fica bravo, porque sou muito mais velho que ele. O que mais? Mundial do Grêmio, cara. Bom, no Mundial, o Grêmio já não tinha mais o Tita. Né? Não tinha mais o Tita, que foi embora. Aí o Valdir Espinosa surpreendeu a todos, trazendo o Mário Sérgio e o Paulo César Caju. Paulo César Caju, que já tinha jogado no Grêmio em 1979, que jogou, inclusive, todo mundo dizia que ele não ia jogar. Esse carioca, esse frio, naquele jogo da neve em Bento Gonçalves, aquele jogo da neve, lá, nevou o jogo todo, e o Paulo César Caju jogou lá. Bosco, conta uma máxima para nós, direto do vestiário, últimas antes do jogo. Já contei várias aqui, José. Assim que liberar, vamos fazer aquele churrasco aí, Bosco. Vamos, Flávio. E aí veio o Paulo César Caju, cara. E o Mário Sérgio. Foi aí que o Espinosa acertou o time. Beleza, o Tita não fez falta lá. Tudo certo. Mas houve o seguinte, que eu falei antes, aí que eu acabei me desentendendo com o Paulo César Caju. Quando trouxeram o Paulo César Caju, ele disse pro Valdir Espinosa, pro seu Verade, que ele estava livre. Naquela época tinha o passe era dele. E veio. E começou a treinar. E a condição de jogo dele não chegava nunca. E ele treinando. E ele hospedado por conta do Grêmio no Hotel Everest, que era o top, eu acho, na época ali, na Duque. Pô, se passaram 20 dias, 30 dias, nada disso, se descobriu que ele estava preso num clube lá, na França, que ele não tinha o passe. O que o Grêmio acabou resolvendo depois. Mas eu, como repórter, descobri isso aí, fui na frente do Hotel Everest e disse, olha, aqui neste hotel está hospedado o Paulo César Caju, que só está treinando há 30 dias, disse que estava livre, que não está. Aí eu tinha falado ali com o gerente do hotel, ele só toma vinho tal, custa tanto vinho, isso, tudo. Aí eu disse, ele gasta tanto por conta do Grêmio, que coisa e tal, pra quê? Aquela matéria saiu, foi para a Globo, e saiu aqui na RBS. Paulo César queria briga comigo, ficou de mal comigo. Aí quando o Grêmio foi para Gramado, para concentrar em Gramado, eu me lembro que fosse hoje, ele fez uma reunião com os jogadores para que ninguém me desse entrevista. E no primeiro treino que teve lá, ele tentou me agredir com a chuteira, com a trava, aquelas de aço. Aí o pessoal fizeram uma reunião deles comigo lá, ficou tudo 0-0. Né? Ele entendeu que ele tinha errado, eu também talvez tenha me passado um pouco, mas ficou assim tudo muito, muito legal. No Japão, cara, essa história eu tenho que contar do Beto. O Beto goleiro era o reserva do Mazzaropi, cara. Tio do Danley, o Beto Borbolha. O Grêmio... olha o Revelino, filho do Espinosa, do Olympique de Marseille. Mas eu acho que ele não estava mais, Revelino, no Olympique. Eu acho que ele estava num time menor ainda. Acho eu. Mas tudo certo. A Nete Dornelli, vereador Júnior de São Borja, lhe prestigiando, Bosco. Um abraço do Saúl aí. Aqui é real. 30 Quem? anos.
Rei Orsini, 30 anos do programa Encontro Esporte. Rei Orsini é a esposa do Vinícius Castro. Mas é o jogo da... É, o jogo tá. O Beto, tá falando do Beto, goleiro. O Beto Borbolha. O Beto só tinha ouvido falar em telefone sem fio, cara. Ah, telefone sem fio, ele nem sabia o que era, eu acho. Chegou no Japão, não contou nada pra ninguém, comprou um telefone sem fio. Alô, Beto. Diz que tá lá em Criciúmal, que é a terra deles lá. E comprou um telefone sem fio. Não falou nada pra ninguém, o Grêmio foi campeão, depois foi jogar um amistoso nos Estados Unidos, todo o dinheiro para ser distribuído entre os jogadores, como prêmio, coisa e tal. E o Beto não falou nada. Quando o Grêmio depois se reapresentou aí, né, depois para um treinamento, final de ano, não sei, foi uma dessas reuniões. O Beto, sentado, olhou para o Bonamigo, para o Paulo Bonamigo, e disse o seguinte: Ô Bona, que máscara tu tá, hein? E o Bonamigo falei: como assim? Pô, te telefonei ontem a tarde toda, cara. Tu não atende o telefone nunca. E eu fico te ligando, coisa e tal, barabá. Aí o Bonamigo: vem cá, mas tu tem telefone? E ele: ô Bona, comprei um telefone sem fio lá no Japão, nem falei, que é para dar uma surpresa em vocês. Aí o Bonamigo: não, mano, quero saber se tu tem a linha. Tu comprou a linha do telefone ou tu só tem o telefone? Não, eu só tenho o telefone sem fio. Aí o Bonamigo falou: Beto, tu tem que comprar uma linha na CRT, era CRT na época. Aí explicou para ele como é que funcionava a coisa. Grande Beto, tio do Darley. Cada vez que eu encontro o Darley diz: olha, o tio Beto. É, isso aí é verdade. O Renato, cara. E aí entra de novo a história do Valdir Espinosa, que tinha o grupo na mão. Grande Valdir Espinosa. Antes do jogo lá, reunião, e aí o Valdir Espinosa perguntou: olha, quem for aqui o craque do jogo ganhava, e ganha até hoje, um carro. Né? Um carro como prêmio. Quem ganhar o carro aqui divide com os demais? Todos concordaram. Todos concordaram. E o Renato fez os 2 gols, foi o melhor em campo e ganhou o carro. E essa história eu sei porque eu estava na casa do Valdir Espinosa e da Maria, tinha ido lá fazer uma entrevista com o Valdir Espinosa, que estava em casa, não tinha treinamento. Tá? Acho até que era no Menino Deus por ali, ó, que não era nesse endereço perto do Olímpico aqui. Aí tô lá, daqui a pouco bate a campainha, abre a porta o Renato. Aí o Espinosa: ué, tá fazendo o que aqui? Aí o Renato: não, eu vim aqui, o seguinte, tá aqui o cheque, vou assinar o cheque, pode preencher o cheque no valor do carro, que eu não sei quanto custa o carro, que eles não me disseram até agora, e tu retira o dinheiro e pode dividir igual para os jogadores, para os reservas, para quem jogou, para a comissão técnica, para o roupeiro, para o massagista, que era o Banha, o João, era o auxiliar de roupeiro do tio Hélio. Então o Renato cumpriu isso aí. O Renato dividiu esse dinheiro e ele fez o cheque e entregou nas mãos do Valdir Espinosa, que eles tinham uma relação assim, na época de pai e filho, né? O que mais tem aqui, cara? Tem história, cara. Já falei no início lá daquela promessa que o Valdir Espinosa fez. E ele dizia: olha, já ganhei a Libertadores, se ganhar Tóquio, vou a pé de Porto Alegre a São Leopoldo, lá no Padre Reus, pagou a promessa. E foi lá, eu acompanhei, tanto que eu postei esse vídeo ontem. Acho que levamos umas 7, 8 horas lá, porque nós fomos parando. Tinha aquela churrascaria que era famosa na época, agora não é, até nem sei se tem mais, tal de Paçoquinha. E naquela época se fumava também. O Espinosa fumava e fumava muito. Ia caminhando, parava um pouco, os torcedores vinham atrás. Olha, foi uma caminhada muito legal para purificar tudo. Bom, 30 segundos só para encerrar, pessoal. Teria muito mais histórias aqui. Quero agradecer muito a presença de todos vocês.
Foi essa primeira live para contar essas histórias todas aqui, essa festa linda e maravilhosa que o Grêmio fez, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Mundial na Érico Veríssimo. Grande abraço, muito obrigado, um beijo para